ao conhecimento espírita. Essa análise que vai ser feita pode ser vista como, num certo sentido, complementar à de ontem, porque ontem o foco da atenção foi nas relações entre espiritismo e movimento espírita. Podemos destacar a importância de nós, na prática espírita, quer dentro do seio do próprio movimento, quer da prática cotidiana nossa, no trato com as pessoas que convivem conosco, de fazermos jus ao patrimônio intelectual representado pelo Espiritismo, de dignificarmos a nossa condição de espírita, levando a sério, procurando, na medida do possível, fazer esforços, não só para cultivar o espiritismo de uma forma adequada do ponto de vista intelectual, mas também aplicá-lo à nossa vivência. Hoje eu vou detalhar um pouco essa noção de conhecimento, né? Mas no final o Cosme vai retomar aspectos morais que novamente vão nos aproximar das discussões da manhã de ontem. Eu começo aqui com um trechinho da questão 780b do Livro dos Espíritos. Nós não vamos ter tempo suficiente para ler todo o texto. Eu destaquei aqui uma frase e ela vai servir de motivação para o nosso estudo dessa manhã. Essa questão faz parte daquelas sobre a lei do progresso, que é o capítulo 8º da terceira parte. Depois, mais para frente, eu vou voltar para a questão 780 e 780A, 780A em particular. Nessa questão 780 tem essa afirmação de que o objetivo do homem é progredir de forma integral. O progresso completo constitui o objetivo. E lendo ali o contexto, nós vemos que se está falando desses dois aspectos do progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. Nós, aqui na Terra, por estarmos num planeta de expiação e de provas, nós temos uma maior urgência de cuidar do aspecto moral, pelo menos na aparência, né? Porque é isso que mais tem obstado a que nós consigamos mais felicidade, tanto individual como coletiva. Nosso comportamento tem feito do planeta um lugar difícil de viver. E o Espiritismo nos esclarece que nós somos os responsáveis por isso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Nós é que criamos o nosso ambiente social hostil. Do ponto de vista físico, o planeta é uma maravilha, né? Então, aparentemente, há uma maior urgência quanto ao desenvolvimento moral da humanidade. Só que, na análise espírita dessa questão do progresso, nós encontramos, e isso vai ser o ponto principal da minha exposição, uma interligação entre os dois aspectos do progresso, o intelectual e o moral. Isso é uma contribuição, eu diria que, original do Espiritismo. Já houve pessoas, filósofos, antes que tinham pensado nesses termos, mas apenas a abordagem espírita conseguiu trazer a proposta de interligação dos dois aspectos do progresso
para um plano de maior eficiência argumentativa, né? Então, eu dou um salto grande agora para a questão 898 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo sobre a perfeição moral. Nessa questão, tem outra afirmação que é bastante até assustadora, né? Porque se diz ali, infelizmente também não vou ter tempo de ler o contexto inteiro, né? Mas se afirma que para ser perfeito, o espírito tem que saber tudo. É a mesma proposta já apresentada na outra questão, né? Só que agora aqui ele estava falando, em particular, nessa resposta, da aquisição de conhecimentos científicos, né? O Kardec pergunta de forma muito interessante, né, se valeria a pena nós nos ocuparmos do estudo das leis da matéria, ou seja, nos aplicarmos a fazer investigações científicas, quando isso parece ser um aspecto até secundário, né, em vista justamente do que eu falei agora há pouco, que parece que para nós a maior urgência está no campo moral. E a resposta é um claro sim, que vale a pena, que isso é importante por diversas razões, entre as quais a interligação do progresso intelectual e o progresso moral. Quer dizer, mesmo que a gente reconheça ou proponha que o progresso moral é prioritário para nós, visto que existe essa interligação, as coisas não são independentes. A proposta espírita é incompatível com a dissociação desses dois níveis. Então, depois vocês leem a resposta inteira em casa, né? Eu vou seguir à frente, destacando que, não obstante o aspecto quase que ameaçador, né, no espírito, para ser perfeito tem que saber tudo, parece uma tarefa imensa, né, e de fato é, mas existem algumas considerações que mitigam aí essa impressão, principalmente se a gente isolar a frase como eu fiz aqui, né? Primeiro, que nós temos tempo, né? A rigor, nós temos um tempo infinito, né? Nós não vamos acabar nunca, enquanto seres intelectuais, seres morais, portanto, seres espirituais, e nós podemos, aos poucos, ir aumentando tanto o nosso saber como o nosso padrão moral, né? Dizer que nós temos tempo também não deve ser entendido como um convite à acomodação, né? O tempo existe, mas se nós não nos aplicarmos a cada dia, né, em promover o nosso aperfeiçoamento, nós é que seremos os primeiros prejudicados, né? Isso também é outro ponto que o Espiritismo nos esclarece. A segunda consideração é que as nossas faculdades cognitivas, elas se tornam mais potentes à medida que evoluímos. Então, imaginando questões muito difíceis, transcendentes, que parecem imensamente inabordáveis para nós agora no estado em que nós nos encontramos, se nós lembrarmos que nós vamos evoluir também quanto às nossas próprias faculdades cognitivas, nós temos uma nova esperança, né? Ontem mesmo nós falamos aqui da existência em qualquer ciência e também na própria ciência espírita de questões difíceis, questões que aguardam ainda esclarecimentos ulteriores, né, para que possam ser decididas. E então muitas dessas questões às vezes inquietam demasiadamente as pessoas. Elas quase que caem naqueles dois extremos que eu falei, ou desanimam, falam, mas como que eu vou entender isso, né? Então não vou nem fazer nada. E a outra opção extrema é esquecer de que aquela é uma questão delicada, que por enquanto não está inteiramente ao nosso alcance, e já
tomar alguma opinião pessoal como uma resposta definitiva, né? E, por fim, e esse é o ponto que eu vou explorar mais, a aquisição de conhecimento, o aprendizado, é algo prazeroso. Mesmo que se esqueça que o conhecimento vai ser de grande utilidade para uma série de coisas, por exemplo, para nós controlarmos melhor os processos materiais, por exemplo, desenvolvermos novos aparelhos, equipamentos, medicamentos, melhorarmos a nossa saúde, assim por diante. E dentro do âmbito espírita, mesmo que a gente deixe um pouco de lado a relevância do progresso intelectual para o progresso moral, o simples fato de estar aprendendo é algo extremamente interessante. Quem descobriu isso, ou pelo menos começou a explorar sistematicamente essa ideia de que conhecer é uma atividade que também se basta a si própria, ela é em si um objetivo, não apenas um meio para chegar a alguma outra coisa, foram certos homens que viveram alguns séculos antes de Cristo na Grécia. Eles eram os amantes da sabedoria. E em grego, né, adaptado já ao português, isso é sinônimo de filósofos. Então, os filósofos eram as pessoas que se deleitavam em simplesmente investigar e ir descobrindo as coisas, sobre os mais variados aspectos do mundo. As coisas materiais, as coisas referentes aos seres humanos, as coisas referentes aos planos divinos, dos deuses, né? E isso foi a característica marcante da civilização grega e foi herdada por todo o Ocidente. Até hoje nós somos tributários dessa vertente filosófica, que valoriza a investigação, a pesquisa, a aquisição de conhecimento sobre qualquer coisa que seja. O símbolo da sabedoria é a coruja, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Tanto assim que a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia tem um logotipo que é uma corujinha, né? Então eu trouxe aqui uma foto de uma coruja que, por um estranho acaso, veio morar comigo. Essa aqui é a calha da minha casa, né? Então, essa corujinha, há alguns anos, habita ali e achou um companheiro. E eles, todos os anos, criam uma ninhada num buraco de tatu que tem em frente da casa, o que foi um jardim, numa certa época, né? Então, isso é claro, uma brincadeira, né? Só para a gente descontrair um pouquinho, né? É claro que os bichinhos foram lá para casa porque eu gosto deles e os trato bem, né? Não é porque tem alguma virtude ali particular de um filósofo de meia tigela. Essas fotos foram feitas este ano, né? No beiral da casa e no muro. Todo mundo já viu falar de Sócrates. Espírita tem que ter ouvido falar de Sócrates, né? Porque o Kardec fala bastante desse filósofo, que é do século V a.C., no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aquela introdução que fala das contribuições de Sócrates e Platão e a incorporação de parte de suas ideias na própria proposta espírita. Sócrates era um filósofo particularmente preocupado com o aperfeiçoamento integral do ser humano, tanto cognitivo como moral.
E nós encontramos na própria obra principal do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma repercussão longínqua, né, das ideias de Sócrates quanto a esse aspecto, né, do desenvolvimento global do ser humano. Isso está na questão 919. Essa questão, muita gente tem até de cor, né? Ela é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Lembro que é também uma questão da sessão sobre a perfeição moral, né? Capítulo sobre perfeição moral, e ali tudo está se encaminhando para esse aspecto moral, como que nós podemos superar essa fase primitiva do ponto de vista moral em que nós aqui da Terra nos encontramos, né? Então, depois de uma série de estudos extremamente relevantes, o Kardec pressiona aqui e fala, mas e qual seria o meio prático de conseguir tudo isso? Parece que essa palavra é muito usada hoje em dia. As pessoas, ao contrário dos filósofos gregos, né, que não tinham preocupações práticas, nós hoje, pela nossa civilização alucinada, a gente quer uma solução prática para as coisas que nos inquietam, né? Então Kardec perguntou, qual o meio prático mais eficaz de nós nos melhorarmos já nessa vida, né? Não é para o plano espiritual, para o céu, não, é agora. O que a gente pode fazer já para começar a vencer essa atração para o mal moral, né? Que nos atormenta há tanto tempo? E a resposta é muito simples, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, não é dito aqui, mas é o próprio Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada, foram seus discípulos que nos deixaram textos sobre ele, principalmente Platão, né? Mas é aceito hoje em dia que essa era uma das máximas propostas pelo Sócrates. Isso já estava no ar também na época, né? Não era só coisa dele, mas aqui há um pensamento inerente à filosofia grega, quando ocupa-se do desenvolvimento moral das pessoas, que é esse ato de autoconhecer-se, de se investigar a si próprio. Nós temos uma tendência, ou de não investigar nada, somos às vezes indolentes, né? Ou de investigar o que é exterior. A gente está mais preocupado com as coisas externas do que com o próprio ser, que tem uma essência espiritual. Por enquanto estamos acoplados a um corpo, né? A gente passa por cima, está sempre pensando no que é fora, né? Que está distante de nós. E aqui o Espírito que responde indica como a chave para essa atividade de lutar contra as nossas más inclinações, nos melhorarmos já nessa vida, dar mais atenção ao autoconhecimento, né? Eu não vou desenvolver mais o assunto aqui, isso é um assunto bastante na moda, né, dentro do meio espírita, dá margem até a alguns abusos. Algumas pessoas confundem isso com uma atitude mística, né, da pessoa se colocar num estado místico de isolamento, né, do mundo, porque, não, eu estou meditando, né? Não é isso, não. Estudo de si próprio, dentro da perspectiva espírita, não é por aí, né? Outra coisa. Bom, agora eu menciono o Aristóteles, que foi talvez o maior filósofo de todos os tempos, né? Século IV a.C.,
ele foi um discípulo do Platão. Sócrates, Platão, Aristóteles. E Aristóteles tem uma obra gigantesca, né? Extremamente variada. Isso era um dos traços da filosofia. Filosofia não é como é hoje, o estudo de algumas questões específicas dentro do conhecimento, era o estudo geral de todas as coisas. Tudo que pudesse ser estudado era filosofia, do âmbito da filosofia. E Aristóteles abre o seu livro mais famoso, chamado Metafísica, com essa frase: todo homem, por natureza, deseja conhecer. Ele está chamando a atenção aqui para o caráter inato dessa propensão do ser humano ao conhecimento. Nós já nascemos com uma curiosidade de saber como são as coisas. Essa curiosidade, infelizmente, ela não é devidamente cultivada, mas ela existe, não só em nós, mas os próprios animais, né, superiores, eles já têm também um instinto de curiosidade. Você abre um guarda-roupa, o gato olha, né, ele enfia a cara ali, quer ver o que está lá dentro, né? Então, existe nos seres vivos, e isso se torna mais pronunciado quanto mais evoluídos eles são, um desejo de conhecer as coisas, né? Esse é o motor da filosofia. E outra coisa importante que o Aristóteles ressalta, isso também não é só ele, isso é geral na filosofia grega, é o cultivo do saber pelo saber. Já falei disso agora há pouco, né? Conhecer é um fim em si, ou pode ser visto como um fim em si, além de ser também um meio para a consecução de outros objetivos, né? A atitude dos filósofos gregos era uma atitude, como eu disse, também dissociada de interesses práticos. Eles queriam cultivar o saber pelo saber, né? Isso depois foi se perdendo um pouco, né? A nossa civilização é muito voltada às aplicações, às realizações práticas, né? Isso também é objeto de abuso. É importante que tenha essa ênfase, mas não só isso, né? Precisamos aprender a recuperar um pouco desse gostinho, né, dos filósofos gregos de saber por saber, né? Isso já é bom, nos dá alegria conhecer as coisas, né? Ainda ficando no Aristóteles, no próprio livro que eu falei, Metafísica, ele faz uma distinção entre 3 tipos de conhecimento. Eu vou simplificar aqui uma longa história, que é bastante complicada até, né? Primeiro, existe o conhecimento por experiência sensorial direta, ou seja, aquilo que nós aprendemos quando nós simplesmente abrimos os olhos, pegamos os objetos, cheiramos, degustamos, ouvimos. Esse é um nível básico do conhecimento, que está também presente nos outros seres vivos, né? Eles também têm órgãos sensoriais de maior ou menor complexidade que dão informações sobre o ambiente em que se encontram, né? Então, o primeiro tipo de conhecimento é esse aí. Nós não precisamos fazer nenhum esforço sistemático para conhecer nesse sentido aí. Só que, em contrapartida, é um conhecimento limitado. Ele simplesmente esclarece para nós o que é, o que está lá, superficialmente, né? Por exemplo, aqui tem 2 copos d'água, um relógio, umas flores. Eu não estou nesse nível entendendo mais nada, eu estou simplesmente descobrindo o que está ali, né? Então, o que é? Depois, complicando um pouquinho, vem o conhecimento técnico. Esse conhecimento é aquele que se dirige à questão complementar a essa do que é, de saber como é, como que os processos, por exemplo, físicos, se desenvolvem. Lembra que eu dei o exemplo ontem da
lei da queda dos corpos de Galileu, né? Então, Galileu fez vários experimentos soltando corpos, por exemplo, pedras, né? E ele descobriu como que os corpos caem. Se soltar uma pedra, esquecendo que tem ar, que retarda um pouquinho o movimento, a pedra cai com uma velocidade que aumenta proporcionalmente ao tempo, né? Só que isso é simplesmente uma descrição de como a coisa está se passando. Do ponto de vista da aplicação do conhecimento para gerar utensílios, fazer aparelhos, em geral isso basta. Por exemplo, um soldador, né, que vai soldar uma viga de aço para colocar aqui, ele sabe como que ele pega o soldador, onde que ele vai pôr o bico do soldador, que solda ele vai usar, né? Só que se você explicar para ele por que é que aquela solda gruda nesse ferro e não gruda no alumínio, ele não é capaz de dizer. Isso diz respeito ao terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento teórico ou científico, que se dirige à questão mais profunda do porquê das coisas. Por que é daquele jeito e não de outro? Isso, como Aristóteles diz, remete ao estudo das causas dos processos, aos princípios que os regulam, e não simplesmente da descrição do que está lá e de como que as coisas estão se comportando. Para Aristóteles, o terceiro tipo de conhecimento é que era o conhecimento mais valioso. Ele chamava de conhecimento científico, adaptando a palavra, né? Não era essa palavra que era usada, mas há uma equivalente a ela, né? Quer dizer, é o conhecimento que vai à estrutura dos processos para descobrir os mecanismos pelos quais os processos ocorrem daquela forma e não de outra, né? Essa ênfase na investigação da natureza do conhecimento, ela permanece durante todo o período, até os dias de hoje, né? Na filosofia, a epistemologia é a área, talvez junto da metafísica, né? A área mais fundamental, o estudo do conhecimento. Os chamados filósofos modernos tinham verdadeira obsessão por esse assunto, né? De investigar o próprio mecanismo que a mente tem para conhecer as coisas. Era comum na época, eu digo filósofo moderno, isso talvez, abrindo um parêntese, para quem não estuda a filosofia, a gente chama de moderno o período que vai do século XVII até o século XIX. Então, isso dá a ideia de como que os filósofos estão interessados em coisas antigas, né? Velhas, porque uma coisa de 1600 é moderna para nós, né? Nós precisamos de uma outra palavra para dizer o que está acontecendo hoje, né? Que é contemporâneo. Então, no período moderno, houve uma renovação da filosofia e o nascimento da ciência, também moderna. E os filósofos desse período, eles tinham, como eu disse, uma preocupação muito grande em estudar o próprio entendimento humano. O filósofo estuda de tudo, ou estudava, né, até o período moderno. E, inclusive, o próprio conhecimento, o próprio ato de conhecer os mecanismos cognitivos, as faculdades cognitivas, né? Então, esse tipo de expressão, entendimento humano, conhecimento humano, é muito presente nesse período, inclusive no título de livros importantes. Por exemplo, John Locke, de quem eu falei ontem um pouquinho, né? Um filósofo do século XVII, o seu livro principal é um livro de epistemologia que se chama Um Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ele se deu conta, ele não era um filósofo, ele era um médico, o Locke.
Estava enfronhado na elite pensante da Inglaterra do seu tempo. E ele participava daquelas discussões sobre os últimos avanços na ciência, e ele se deu conta que, muitas vezes, as investigações elas andavam em círculos, elas não produziam adequadamente, porque não estava claro qual era o processo cognitivo envolvido. Então, ele mesmo diz, no prefácio do seu livro, que ele parou de investigar aquelas coisas mais específicas e começou a investigar o próprio entendimento humano. E aí, durante 20 anos, ele investigou isso intensamente, né? Continuou fazendo algumas outras coisas, inclusive sendo médico. E ele produziu o livro fundador da abordagem chamada empirismo moderno, né? John Locke, ensaio sobre o entendimento humano. Eu vou ler aqui uma frase desse livro, justamente dessa epístola ao leitor, o prefácio do livro, para a gente fazer a conexão com o que estamos estudando hoje, né? Ele diz assim, num certo momento: o entendimento é a mais elevada faculdade da alma. Ela pode ser empregada com mais deleite do que as outras. Veja aqui duas ideias, né? Uma, a relevância extrema do conhecimento, né? Do entendimento, a faculdade cognitiva, e também o prazer que o ato de conhecer nos propicia, né? Ela pode ser empregada com mais deleite que as outras. E um pouco abaixo, ele faz uma comparação muito didática, né? Uma metáfora. A busca da verdade é como uma caçada. Naquele tempo podia caçar, né? Tinha muito bicho, pouco homem, né? Então não era politicamente incorreto caçar. Hoje já não dá mais, mas a metáfora que todo mundo entende. A busca da verdade é como uma caçada, em que a própria busca dá grande parte do prazer. Todo mundo que caçou, ou pelo menos foi pescador, sabe disso. Você vai pescar, fica o dia inteiro lá molhando o anzol, não pega nada e está tudo bem. Você volta para casa feliz da vida, né? Mesmo não tendo pegado nada, porque você tentou pescar, né? Então, a busca da verdade, ele diz, é como uma caçada, em que a própria busca dá grande parte do prazer. Se pegou ou não pegou, o que pegou é secundário, né? Todo passo que a mente faz no seu progresso rumo ao conhecimento representa uma descoberta que é não apenas nova, mas também a melhor, ao menos para aquele momento. Ele tem o senso da realidade, sabe que nós não podemos caçar tudo de uma vez só, pegar a floresta inteira de bichos, né? Mas o pouco que a gente consegue, num determinado momento, pelo menos para aquele momento, é suficiente. Volto ao ponto que eu falei agora há pouco, né? Nós temos tempo para progredir intelectualmente, mas o importante é não ficar parado, né? Um pouco que a gente faça, naquele momento já está bom. No outro dia você faz mais um pouco, e assim por diante, né? Isso tem uma conexão com a questão 898, que eu já citei agora há pouco, né? Se vocês lerem o texto inteiro lá, também tem uma advertência nesse sentido, né? Que, enfim, dado que nós somos limitados, não podemos ter ilusão de abarcar o mundo de uma única vez, né? Então, o caráter gradual do conhecimento. Depois, passando a outro filósofo também moderno, né, do século XVIII, David Hume, ele tem dois livros importantes de epistemologia, um dos quais se chama Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. Mais uma vez, a mesma expressão, né? O entendimento humano. E nesse livro, ele, na seção 10, que se não me engano é uma das últimas, né? Se não a última, não, tem 12 sessões. Na seção 10 do primeiro capítulo, ele diz que, claro, o conhecimento é de grande utilidade para os seres humanos, mas, além disso, ele tem esse aspecto que eu estou ressaltando aqui, de propiciar
alegria para a pessoa que está conhecendo, né? Então, eu vou ler um pedacinho dessa seção, o parágrafo 10 do primeiro capítulo. Mesmo que não houvesse vantagens a serem colhidas nesses assuntos, né? Estava falando da investigação em geral, né? Além da gratificação de uma curiosidade inocente, ainda assim não deveriam ser desprezados, pois constituem um dos poucos prazeres seguros e inofensivos concedidos à raça humana. Veja que interessante, é um prazer, não só é um prazer, mas é um prazer seguro e inofensivo. Ao contrário de outros prazeres que são potencialmente problemáticos se não forem devidamente controlados, justamente pela nossa faculdade racional. Por exemplo, o prazer sensual, ou seja, o prazer que diz respeito aos nossos sentidos, né? Isso não é só sexual, não confundir sensual com sexual, né? Os prazeres sensuais são importantes, fazem parte da nossa vida aqui. Por exemplo, ter prazer em comer é bom, porque se a gente tivesse prazer em comer, a gente não comeria e morreria. Né? É parte do mecanismo de sobrevivência. Ter uma certa satisfação em comer. Só que se você comer demais, ou comer o que não deve, advirão efeitos colaterais, por exemplo, obesidade, uma série de outras doenças, né? Então, é um prazer perigoso, importante, bom, mas, se levado aos extremos, ele nos prejudica. Outro tipo de prazer que é potencialmente problemático é o prazer associado às nossas paixões. A noção de paixão é uma noção neutra, né? Tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista espírita. Ontem foi mencionado aqui um dos meus textos sobre esse assunto, né? Que saiu na revista Reformador faz alguns anos. E as paixões, embora elas tenham uma origem natural, portanto, elas sejam parte da nossa estrutura psicofisiológica, elas também são potenciais causadoras de problemas. Por exemplo, se eu tiver prazer em me vingar, eu vou ter prazer. Né? Alguém ofende, você fica com raiva, fala, não, eu vou me vingar. Enquanto você está se vingando, parece, né? Pelo menos alguns dizem, que dá um gostinho. Né? Agora ele está vendo o que merece e tal. Né? Só que é um prazer doentio, do ponto de vista do nosso equilíbrio a longo prazo. Ele não vai durar muito, pelo contrário, ele vai se seguir de uma série de efeitos danosos para o espírito, né? Esse prazer de se vingar. E assim por diante. Enquanto que os prazeres relativos à atividade cognitivas, eles são completamente inofensivos, seguros. Quanto mais você souber, melhor, não tem nenhum inconveniente, não tem efeitos colaterais. Né? Não tem o risco de você saber muito e aí complicar. Pode complicar se isso vier acompanhado de orgulho, né? Mas esse é um outro assunto. Tá? Não é o próprio conhecimento que gera o orgulho, mas sim um tipo de tendência que nós temos, já enraizada em nós, de reagir de uma certa forma diante das nossas supostas qualidades. Né? Bom, então, passando à frente, né? Também já mencionei, né, que o século XVII foi um marco, já estava acontecendo antes, isso é uma espécie de simplificação, né? Foi um período em que a filosofia se renovou e ela começou a ficar tão abrangente que, naturalmente, surgiu uma ramificação da filosofia, que a filosofia era o estudo de tudo, né? O filósofo era alguém que não era especialista nisso ou naquilo, ele era alguém interessado em investigar o mundo em todos os seus aspectos. Mas, né, a partir dessa época, começou a surgir a especialização, e isso levou que alguns dos filósofos
passassem a ser chamados dos filósofos naturais, são os filósofos interessados no estudo das leis naturais, entendidas como as leis da natureza material. E isso deu origem, na nossa nomenclatura, a nomenclatura veio depois do fato, né, à ciência. A ciência é um ramo da filosofia, ela nasceu da filosofia, foi um desmembramento de um tronco comum. E aí ela tem como objeto específico o estudo das leis da matéria. Então, muitos dos filósofos começaram a investigar, digamos, só física ou química, sem deixar, deixando de lado, por exemplo, questões morais, teológicas, metafísicas, lógicas. Então, isso é que deu origem à ciência. A ciência tem, então, um objetivo específico. Só que, do ponto de vista tanto da filosofia como do espiritismo, o estudo das leis da matéria não é tudo, como eu acabei de falar. Em particular, o enfoque espírita desse assunto diz respeito ao capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo sobre os elementos gerais do universo. E ali a gente sabe, tem aquela distinção entre dois tipos de elementos gerais do universo, de coisas que formam o universo: a matéria e o espírito. Depois se acrescenta, e acima de tudo, Deus, como sendo a causa primária, né? O Criador, e assim por diante. Mas, em termos de criação, no mundo há matéria e espírito. Há dois elementos, ou pelo menos, esse é um enfoque, pelo menos por enquanto, é mais produtivo para nós, né? De considerar como independentes esses dois aspectos da realidade, a matéria e o espírito. A matéria, então, foi tornada o objeto de investigação específico das ciências, física, química e biologia, suas ramificações, desdobramentos, né? E o espírito? Quem investiga? O que investiga o espírito, né? Não são os cientistas das academias. Ora, isso continuou sendo investigado tanto no âmbito da filosofia, e isso até hoje, né? Como também, e isso de muito tempo atrás, pelas religiões. Religiões, tanto as religiões como a filosofia, ou certas partes da filosofia, tratam de estudar o ser humano enquanto ser espiritual, e não como ser biológico. O ser humano biológico é da alçada da biologia, da medicina, enfim, e outras ciências, né? Só que aqui a gente teve um menor sucesso do que no âmbito das ciências. Esse sucesso limitado no estudo da natureza espiritual do ser humano, ele tem duas motivações gerais, ou duas explicações gerais. No caso da filosofia, muito embora, desde a Grécia até hoje, os filósofos discutam o aspecto espiritual do ser humano, isso fica muito no plano das especulações. Por isso que eu falei aqui. É uma abordagem racional, mas sem o apoio de fatos. Ou os fatos são muito limitados, são os fatos referentes às manifestações intelectuais, volitivas e emotivas do ser humano enquanto ele está encarnado, acoplado a um corpo. Isso camufla um pouco o estudo mais profundo do ser humano enquanto espírito, só espírito, né? A abordagem, então, da filosofia para o espírito é uma abordagem com resultados interessantes, porém bastante limitados.
em relação aos grandes avanços que foram feitos no estudo da matéria. Quanto às religiões, ocorreu um problema quase que oposto a esse, né? Há aqui uma proliferação imensa de ideias, e mesmo de alguns fatos referentes a experiências, inclusive experiências mediúnicas ou anímicas dos religiosos, das pessoas que estudaram, né? Mas sem o crivo racional. Então, isso gerou um emaranhado de ideias mal digeridas, mal estruturadas e mal fundamentadas, que, como dizia o Cosme ontem lá no nosso encontro na Casa Espírita, né, acaba frequentemente gerando uma incredulidade, porque quem não abre mão, como não deve abrir, né, da razão, ao ver essa balbúrdia que existe no campo das religiões, ele se horroriza, fala, não, isso aí é bobagem, né? Melhor não entrar nessa. Vamos fazer outra coisa, né? Então, outra coisa importante na abordagem religiosa do espírito é o dogmatismo, ou seja, a proposta de certas ideias sem explicação. Portanto, não se atende justamente àquele quesito mais importante que Aristóteles tinha destacado, quer dizer, a investigação dos porquês das coisas. Aquilo é proposto e você tem que aceitar, se você quiser fazer parte dessa religião. É uma crença cega, não é uma crença iluminada, esclarecida. Daí resultam, até hoje, disputas intermináveis e muitas vezes extremamente nefastas, quando elas degeneram para o campo político, nas guerras ditas santas, né? Em nome da religião. O que aconteceu? Muitas questões ficaram em aberto, mesmo questões fundamentais como essa aí. Qual a natureza do espírito? O que é o espírito? Não basta simplesmente descrevê-lo superficialmente ou fenomenologicamente, como dizem os filósofos. Dizendo, o espírito é aquilo que pensa, é aquilo que quer e aquilo que sente no ser humano. Mas o que é esse elemento? O que é isso? Eu sei as manifestações do espírito, mas o que ele é? Qual a sua natureza? Isso não teve uma resposta satisfatória. Pelo contrário, há uma bifurcação entre duas correntes antagônicas para responder a essa questão da natureza do espírito. Uma delas é o materialismo, que considera o espírito como um mero subproduto da matéria. Essa posição muito comum entre os filósofos e entre pessoas que, valorizando a razão, não puderam admitir as ideias que as religiões propuseram acerca do espírito. Caíram no materialismo. Bom, tudo que existe é a matéria. Matéria, eu não sei bem ainda tudo o que é, mas eu, pelo menos, estou investigando racionalmente, na ciência, né? Então, é por aí que a coisa vai poder ser mais produtiva. E aí se tenta dizer que essas manifestações espirituais, pensamento, vontade, sentimentos, são efeitos de certos processos materiais no sistema nervoso das pessoas. Então, o espírito deixa de ser um elemento independente, ele nada mais é do que uma aparência. A outra opção é o espiritualismo. O espiritualismo mantém que o espírito é, sim, um elemento independente da matéria. Ele não é uma manifestação da matéria. Só que esse espiritualismo, se ele não vier munido, né, de ferramentas de análise adequadas, ele vai continuar dando origem a questões não resolvidas, como, por exemplo, essa aí. O que acontece ao espírito quando o corpo morre? Vamos esquecer o materialismo. Imaginemos que a gente já esteja no âmbito do espiritualismo. Esquece o espiritismo por enquanto, né?
Pense no espiritualismo dos filósofos espiritualistas e dos religiosos, das religiões tradicionais. Como que eles respondem a essa questão? O que ocorre ao espírito quando o corpo morre? Há também disputas. As religiões tradicionais costumam dizer que ele sobrevive. Só que não estabelecem esse fato por meios adequados. Isso é ponto de dogma. Não, alguém disse que é assim, o profeta disse que sobrevive, que tem uma alma que vai para um determinado lugar, para o céu, para o inferno. Né? Só que isso não é provado, não é fundamentado em fatos e na razão. Daí a gente tem essas imensas divergências sobre as condições futuras, a condição futura dos espíritos, dentro das próprias religiões. O que vai acontecer? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, se funde num todo, né? O que é que acontece? A grande renovação nesse panorama de análise do espírito foi promovida no século XIX pelo Allan Kardec, que teve a oportunidade de presenciar alguns fenômenos curiosos, né, incomuns, e a partir dali deslanchar um imenso programa de investigação que procurou tratar essa questão fundamental da natureza do espírito à luz dos fatos e da razão. Ele pegou o que havia de bom nas duas propostas antagônicas anteriores. Da filosofia, ele pegou a razão, né, que é o traço principal da filosofia, esse entendimento profundo, pelo menos o desejo de entender as coisas. E das abordagens religiosas, ele pegou os fatos, esses fatos que chamaram a atenção do Kardec sempre existiram, ele mesmo sempre chama atenção para esse ponto, né? Só que eles não eram aproveitados, aquilo ficava no plano da curiosidade ou do misticismo. E o Kardec juntou as duas coisas e constituiu uma verdadeira ciência do espírito, a ciência espírita, como ele chama várias vezes, né? Não se confunde com as ciências acadêmicas, porque ela estuda o elemento espiritual, enquanto que as ciências acadêmicas estudam o elemento material. Então, eu vou passar brevemente agora nesse ponto, né? Ele, em vários textos, em particular no primeiro capítulo da Gênese, no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, ele fala longamente, isso tem também muito no que é o Espiritismo, das relações da ciência espírita com as ciências acadêmicas. E nesse primeiro capítulo da Gênese, parágrafo 16, tem uma frase que sintetiza tudo, né? O Espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. Mas é uma relação de complementaridade, não de disputa. Uma não é para substituir a outra, ou para dar palpite na outra. Elas podem se ajudar em áreas de contato, né? Mas é um complemento, um complementa o outro, né? Isso evita que a gente faça aquelas confusões que eu mencionei ontem, né? De achar que ciência espírita é aquilo que se faz quando a gente vai lá pedir emprestado algum enxerto, né, das ciências acadêmicas. Então, os cientistas espíritas seriam os cientistas da matéria que têm algum interesse em espiritismo. Isso é uma distorção, né, grave da discussão aqui, né? Mencionei o item 7 da introdução do Livro dos Espíritos, né? Agora, encaminhando para as minhas considerações finais, o que a gente pode enumerar como sendo os frutos do conhecimento espírita? Quer dizer, esse conhecimento de índole científica, porque ele usa uma metodologia científica para se estabelecer, mas que tem uma especificidade por tratar de um elemento distinto do elemento material.
E é um conhecimento que não para na simples descoberta ou enunciado das leis que regem o espírito. Ele tem aspectos filosóficos num sentido mais geral do termo, né? Ele se dirige a questões fundamentais da filosofia, algumas das quais são justamente as que nós estamos mencionando aqui, mas eu não quero me estender muito, né? Quem quiser ver um pouquinho das minhas últimas pesquisas nessa área, pode olhar o artigo que eu indiquei ontem, né? Que saiu na revista Reformador, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2003, lá, discussão dos 3 aspectos do Espiritismo, né? Então, aqui, destacando a importância do conhecimento espírita, o que ele nos propicia? Em primeiro lugar, a pura alegria de conhecer, né? E aqui, então, a gente está nadando de braçadas, né? Porque é toda uma área nova que se abriu para a investigação. É um campo imenso de investigação. A pessoa ali tem material para estudar a vida toda e muitas encarnações, e vão para sempre, né? É um campo ilimitado de investigação. Nós já temos um fundamento sólido, legado por Kardec, mas há uma imensidão de outros tópicos a serem ulteriormente investigados para que aquele corpo original de conhecimento, que já esclareceu as questões fundamentais, como essas que eu indiquei aqui, a natureza do espírito, a sua condição futura, a lei de causa e efeito, reencarnação, né? Mas tem tópicos ainda a serem investigados. Então, isso nos dá muita alegria, né? É um prazer a gente poder conhecer o Espiritismo e aplicar a nossa cognição nessa nova área, né? Depois, isso todo mundo sabe, né? Um aspecto bastante popular assim, do Espiritismo, a consolação e a esperança que ele traz para nós. Porque esse conhecimento não é um conhecimento puramente técnico, ele diz respeito justamente à nossa natureza espiritual, né? Aquela questão, conhece a ti mesmo, o Espiritismo deu a chave para a gente começar a estudar isso, né? Nós não começamos a existir agora nessa vida, né? Nós já vivemos anteriormente por um tempo milenar, né? E ali nós agimos de uma forma ou de outra, usando o nosso livre-arbítrio, e fizemos jus à situação presente. Então, essa situação presente, se ela é adversa, isso não é por acaso, não é uma injustiça divina, né? Isso tem uma explicação que remete à própria ação nossa, né? Nós somos os construtores do nosso destino. Então, isso nos consola, nos ajuda a suportar adequadamente as tribulações que nós não consigamos evitar, né, nessa vida. Depois nos dá uma imensa esperança, né, de que tudo isso é transitório, que a gente vai passar por essa fase, vai superá-la, vai ascender a situações cada vez melhores. Aqui também uma imensa gama de questões importantes, por exemplo, aquela aflição quando morrem os entes queridos, o desgosto de ver um ser querido batendo cabeça, né? Gerando para si sofrimentos. Um dia ele vai melhorar, né? Tendo um pouquinho de paciência e ajudando, né? Então tem um aspecto extremamente consolador para nós, o Espiritismo, né? E, por fim, ele favorece o nosso progresso moral. Então, agora eu retomo o item inicial da exposição para já encerrar, né? Em que sentido? Justamente pela identificação das verdadeiras leis morais. É o estudo da natureza espiritual do ser humano que vai mostrar quais são as leis que regulam as relações dos espíritos uns com os outros, que são as leis morais. Essas leis deixam de ser artigos de dogma, fruto de tradição ou de ensino, ou de experiências místicas, ou de decretos governamentais,
para se tornarem leis naturais. E, enquanto ciência, o Espiritismo mostra quais são essas leis. E a conclusão a que Kardec chegou... eu vou pular essa transparência, daqui um pouquinho eu volto. Vou avançar um pouquinho aqui. A conclusão a que ele chegou é que a moral espírita, ou seja, o corpo de princípios morais estabelecidos por esse processo, né, de investigação, nada mais é do que a moral cristã. Quer dizer, não há nada de novo do ponto de vista do conteúdo da moral espírita. O que há de novo, e extremamente novo, é a forma pela qual essa moral é estabelecida. Não é mais necessário apelar à autoridade, nem mesmo à autoridade do Cristo, que a gente, claro, reconhece acima de qualquer coisa, né? Mas muita gente não reconhece. Então, o Espiritismo ele dá uma abordagem neutra. Qualquer pessoa que se decida a investigar racionalmente as coisas sobre o ser humano, ele vai acabar chegando lá. Um filósofo importante do século XIX, chamado John Stuart Mill, que inaugurou um enfoque moral chamado utilitarismo, que não tem nada a ver com o utilitarismo tal qual entendido hoje em dia, e sim tem muita semelhança com a perspectiva espírita, ele chega à mesma conclusão no seu livro chamado Utilitarismo. A regra de Jesus de Nazaré, ele fala do amar o próximo como a si mesmo, sintetiza tudo o que eu fiz nesse livro aqui, de ética. É um livro, não é um livro religioso, muito pelo contrário, mas ele também chegou ao mesmo ponto. Ou seja, como diz o Kardec no capítulo 1 da Gênese, parágrafo 56, o Espiritismo dá por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Quer dizer, essa doutrina, que não é nova, ela vai ser sancionada, ela vai ser apoiada por uma investigação das leis da natureza. Ou seja, as leis morais são leis naturais. Isso está muito claro num capítulo magnífico do Livro dos Espíritos, que é o primeiro capítulo da terceira parte, né? A parte das leis morais. Começa com um capítulo inteirinho dedicado a esse assunto. Mostrar que leis morais são uma subclasse das leis naturais. A outra classe são as leis físicas. Então, voltando aqui, desculpe, eu tinha escolhido uma outra ordem, né? Voltei aqui. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, estou retomando o tópico inicial, né? Aquela interligação entre o aspecto moral e o aspecto intelectual. Kardec pergunta se o progresso moral acompanha, ele segue o progresso intelectual. E a resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Veja que coisa interessante, duas informações. Há sim uma ligação, e a ligação é nesse sentido, né, dessas setinhas aí, o progresso intelectual. Cedo ou tarde, ele vai acabar levando ao progresso moral, mas isso não é imediato. Por que não é imediato? Acho que o Cosme vai abordar esse assunto um pouco, né? Porque isso mexe com a nossa estrutura de sentimentos. Não é simples a gente alterar hábitos do dia para a noite, né? Demora um tempo. Mas o importante é não deixar isso descuidado, é fazer um esforço, primeiro, para descobrir as verdadeiras leis morais e depois de nos adaptarmos a elas, em nosso próprio bem, porque é a nossa harmonização com as leis morais que vai assegurar a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, em última instância, né? Então, aqui, 780A é simplesmente um detalhamento desse raciocínio, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? A resposta, veja lá, já falei, não vou me alongar no assunto, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quer dizer, quando a gente compreende o que é o bem, o que é o mal, ou seja, quais são as verdadeiras leis morais, nós podemos nos beneficiar disso para
usando o nosso livre-arbítrio, escolher adequadamente, né? O homem pode, desde então, escolher com conhecimento de causa, e não fazer decisões motivadas pelas paixões, pelos instintos, pelo modismo, né? Isso, em geral, não dá muito certo. Então, nós precisamos cuidar do progresso intelectual com muita racionalidade. Isso não é algo que se pode relegar ao curso dos acontecimentos da vida. O curso dos acontecimentos nos desfavorece, dada a nossa condição de espíritos endividados aqui na Terra, né? Então, isso aqui já passou, né? O último que eu vou mostrar, essa é a conclusão. O conhecimento espírita, ele promove a nossa felicidade. Se não houvesse tantas outras vantagens em conhecer as coisas, essa aí já bastaria, né? É a chave da nossa felicidade. Então, depois o Cosme dá sequência. Eu não sei se seria bom fazer um intervalo agora